E o plenário do Supremo deve concluir hoje a análise de uma ação direta de inconstitucionalidade contra uma lei estadual do Rio de Janeiro que estabelece novos limites territoriais nos municípios de Cantagalo e Macuco, no interior do estado. E a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis, está aqui no estúdio para comentar esse assunto e as outras pautas do plenário de hoje. Gisele, boa tarde. Boa tarde. Bom, já houve alguma decisão do Supremo em relação a esse assunto? Bom, houve por unanimidade, o plenário chegou a analisar a questão da constitucionalidade. Duas leis estaduais estavam sendo questionadas. Uma de 95, que criou o município de Macuco, e a outra de 99, que acabou alterando aí os limites territoriais entre o município de Cantagalo e de Macuco. E o que aconteceu? Em relação a essa lei de 1995, os ministros entenderam que não havia como julgar nenhum tipo de inconstitucionalidade em relação a essa lei, porque ela foi promulgada antes de uma alteração prevista na Constituição Federal, que foi em 99. Então, foi objeto de julgamento pelos ministros do Supremo Tribunal Federal apenas a lei de 1999, que acabou alterando os limites territoriais entre os dois municípios. Na época, o que os ministros acabaram decidindo foi que essa lei realmente é inconstitucional por não ter respeitado o procedimento previsto na Constituição Federal para esse tipo de alteração territorial. E, então, na sessão de hoje, basicamente, o que os ministros vão julgar, inclusive esse é o primeiro item da pauta, é exatamente no que diz respeito aos efeitos da decisão do Supremo Tribunal Federal. Os ministros decidiram, por unanimidade, que a lei é inconstitucional. Agora, então, deverão dizer a partir de quando essa decisão passará a valer. Bom, e por que razão a lei foi considerada inconstitucional? Bom, o que os ministros entenderam é que a Constituição Federal, ela traz alguns requisitos para que haja desmembramento, criação, enfim, alteração de limites territoriais envolvendo dois municípios. E esses critérios, inclusive, eles foram mais rigorosos depois dessa emenda constitucional de 1999. Então, além de se exigir uma lei complementar que estabeleça qual período que esse tipo de alteração possa efetivamente acontecer, alguns outros requisitos estão previstos na lei, como, por exemplo, a questão do estudo de viabilidade municipal. Uma outra exigência é a questão da consulta à população atingida. Então, é preciso ouvir a população dos dois municípios que pretendem alterar ali dos seus limites geográficos para que eles possam se manifestar. E essa consulta à população, ela é feita de uma maneira prévia, ela é antes da alteração dos limites territoriais, por meio de um plebiscito. E no caso específico dessa lei do Rio de Janeiro, acabou que esses requisitos não foram observados porque não houve uma consulta prévia da população. Por não ter havido essa consulta prévia, os ministros entenderam então que ela seria inconstitucional. Também não havia a edição ainda de uma lei complementar federal que estabelecesse qual é o período efetivo em que essas alterações municipais possam acontecer. Foram por essas razões que a lei foi declarada, então, por unanimidade, todos os ministros entenderam assim, que ela é contrária ao que a Constituição da República prevê. Bom, você mencionou aí já que os ministros podem julgar esse tema hoje, né? E como está a votação em relação aos efeitos dessa decisão? Essa proposta de modulação dos efeitos, ela foi inclusive apresentada pelo ministro Dias Toffoli. O que o ministro Dias Toffoli entendeu? Que essa decisão, ela deveria passar a valer no próximo exercício financeiro após o julgamento, ou seja, a partir de 1º de janeiro de 2016, é que essa decisão da Suprema Corte passaria a valer. E é importante a gente destacar que essa modulação dos efeitos é uma possibilidade que está prevista na lei, porque a rigor, quando nós não temos essa modulação, a declaração de inconstitucionalidade feita pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, ela tem efeitos retroativos, ou seja, aquela lei que é declarada inconstitucional, ela não passa a ser inconstitucional a partir do momento que o Supremo declara. Quando o Supremo declara, ele está declarando que ela é inconstitucional desde que ela nasceu. Então, normalmente, os efeitos eles são retroativos. Mas, nesse caso, é possível, a própria lei estabelece que, desde que haja pelo menos 2/3 dos ministros votando nesse sentido, que eles estabeleçam um outro momento, um momento futuro, a partir do trânsito em julgado, ou qualquer outro momento, para que esses efeitos efetivamente passem a valer. É essa a proposta do ministro Dias Toffoli. Houve um pedido de vista do ministro Luiz Fux e deve ser apresentado, então, o julgamento deve ser retomado exatamente com o posicionamento do ministro Fux. Ok, Gisele, daqui a pouco a gente volta, então, depois do intervalo, para as outras pautas do plenário. Um minutinho. O Supremo
Supremo Tribunal Federal deve analisar também nesta tarde uma ação ajuizada pelo Conselho Federal da OAB que questiona a validade de uma lei estadual que institui a exigência do depósito recursal no valor de 100% da condenação para efeito de interposição de qualquer recurso no âmbito dos juizados especiais cíveis do estado de Pernambuco. E a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis, vai explicar também esse assunto para a gente. Gisele, como funciona essa questão do depósito recursal? O depósito recursal, no caso dessa lei do Estado do Pernambuco, ele cria uma condição de admissibilidade do recurso. Ou seja, aquela pessoa que foi condenada e que pretende questionar isso, né, perante a turma recursal dos juizados especiais do Estado, ele fica condicionado, então, à exigência de fazer um depósito prévio de 100% do valor da condenação e só então, a partir dessa providência, é que o recurso dele será analisado pela turma recursal. E quando existe essa questão do depósito recursal, ele vem, na verdade, além, algumas finalidades, elas são alcançadas a partir do momento em que se institui o depósito recursal, como, por exemplo, garantir o pagamento da condenação futura, né, numa eventual execução, caso aquele recurso, ele, na verdade, não venha alterar aquela decisão da condenação. E um outro fundamento também é você evitar que recursos protelatórios, que venham apenas para rediscutir a questão sem qualquer fundamento, eles cheguem ao judiciário. Então, quando se tem essa possibilidade do depósito recursal, é uma exigência, é uma condição prévia que, se a parte não atender a esse requisito, o recurso dela sequer é conhecido. Então, se não tiver esse depósito, o recurso sequer poderá ser julgado. E, nesse caso, qual é a suposta ofensa à Constituição? Bom, de acordo com o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, alguns preceitos constitucionais, na verdade, foram violados. Dentre eles, o argumento de que a Constituição Federal estabelece que cabe privativamente à União legislar sobre direito processual. E a OAB entende que, neste caso, essa norma, ela acaba alterando o direito processual, e é uma norma local, e esse tipo de alteração, ele não poderia ser da competência do Estado, ele não é, de acordo com a OAB, não é da competência do Estado. Esse tipo de exigência de depósito recursal somente poderia existir se houvesse uma lei federal que tratasse exatamente desse tipo de alteração, desse tipo de exigência. Então, a OAB argumenta a questão da competência, né, para legislar. O Estado não poderia legislar nesse sentido, somente a União poderia trazer essa exigência. E um outro argumento também aí da OAB é no sentido de que essa exigência prévia acaba violando a garantia do livre acesso ao judiciário, a garantia do devido processo legal e da ampla defesa, porque ela vincula, né, para conhecimento, para que o seu recurso seja efetivamente julgado no Estado do Pernambuco, no âmbito dos juizados especiais cíveis, esse depósito prévio de 100% da condenação. E algum outro destaque da pauta de hoje do Supremo? Tem um destaque, inclusive com repercussão geral, é um recurso extraordinário, em que se discute exatamente os efeitos de uma sentença que homologa uma transação penal. Né? Esse caso, inclusive, já esteve na pauta em outras semanas, e hoje ele volta à pauta. O que se discute efetivamente é saber se, a partir do momento em que um juiz homologa, né, aquele acordo de transação penal que é próprio das leis dos juizados especiais, essa sentença de homologação, ela tem efeitos declaratórios ou efeitos condenatórios. O caso envolve a perda de uma motocicleta em razão exatamente de uma sentença homologatória, a pessoa acabou cumprindo todas as condições que foram impostas e, no final, a motocicleta da pessoa que foi envolvida ali na suposta prática criminosa acabou sendo apreendida. Então, o que os ministros vão decidir é exatamente se esse tipo de homologação, né, feita no âmbito também dos juizados especiais, mas aí já nos juizados especiais criminais, ele importa em uma sentença condenatória ou declaratória? Qual é a diferença? Se for condenatória, autoriza esse tipo de medida, né, de perda dos bens que foram ali envolvidos na prática criminosa. Se for declaratória, de extinção da punibilidade, essa decisão já não poderia ter esse tipo de consequência. Isso é o que os ministros vão decidir. Por enquanto, já 3 ministros foram favoráveis à natureza jurídica de sentença declaratória e não condenatória. Tá ótimo, Gisele. Obrigada pela participação e até amanhã, quando a gente volta a falar sobre as pautas do Supremo. Até amanhã.